18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado com a gente em 100,7, dando sequência à programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite para você, Karime Leão, a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus, e para o nosso programa ficar ainda mais interessante só com a sua companhia, né, gente? Mande aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo sobre como é que tá a volta para casa para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Manda também a sua sugestão de assunto, o que você pensa a respeito do que a gente comenta aqui, dos fatos, das notícias que a gente traz aqui no 18 horas. Vale também a sua participação para você que está nos acompanhando ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. Trânsito. E vamos lá, vamos saber como é que está a volta para casa com o repórter André Meireles. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson Paz, a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, o trânsito agora nesse momento é aqui pela Avenida Humberto Calderaro, né? Tem vários pontos de lentidão nesse momento, mas não tem registros até o momento de acidentes. Outro ponto também que a gente chama a atenção para uma grande lentidão agora é a Avenida Djalma Batista, na volta para casa, sentido centro-bairro. Após passar então ali daquela cruzamento com a Rua Pará em diante, tem um trânsito bastante lento pelo local. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Muito obrigada, André Meireles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Terça-feira marcada por foguetório do crime em Manaus e nas cidades do interior do estado. Polícia desarma bomba com capacidade de destruição que estava em ônibus no centro de Manaus. Manaus está entre as 5 cidades com maior número de irregularidades no material escolar. Nova pesquisa eleitoral mostra que Lula está na frente com a preferência de votos para a reeleição. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia a partir de agora para você, sintonizado em 100,7. O programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a noite dessa terça-feira foi marcada por foguetório, que foi visto em vários pontos de Manaus e também no interior do Amazonas. E o motivo? Toda a festa é atribuída à comemoração do aniversário da tomada de território pela facção criminosa Comando Vermelho. O fato é que essa comemoração é um tapa na cara da sociedade, comprova a completa incapacidade do Estado com a segurança pública. A verdade é que estamos no Estado sem lei, completamente dominado pela criminalidade. Essa queima de fogos, que é atribuída ao Comando Vermelho no estado, foi convocada pelas redes sociais. Começou por volta das 7 horas da noite e durou cerca de 10 minutos. E quem acompanha ao vivo aqui no YouTube consegue visualizar esses momentos em que foram publicados nas redes sociais. Dá para ver que tem várias publicações também que mostram esses foguetórios nos bairros da Compensa, São Jorge, Alvorada, Flores e também bairro Cidade de Deus. E acontece exatamente um ano depois de outra queima de fogos, que foi lá no período do dia 10 de fevereiro de 2025, quando vários bairros daqui de Manaus e também municípios do interior do Amazonas também registraram essa queima de fogos de artifício. Kennedy, é um caso vergonhoso, né? Que esse domínio do crime no estado. Estamos de refém, essa é a verdade. A queima de fogos por membros de facções, ela é vista pela população como uma forma de demonstração de força e desrespeito às instituições de justiça, força de segurança e ao governo do estado do Amazonas, a gestão Wilson Lima. O repórter André Meireles foi às ruas para saber o que nossos ouvintes pensam a respeito de mais essa queima de fogos. Vamos ouvir. Meu nome é Elza Corrêa da Silva. Profissão? Minha profissão agora, eu sou aposentada. Eu imaginei que era isso, porque todo mundo viu e queria saber. Porque todo mundo ficou comentando assim, jogo não é, né? Aí eu falei pra minha filha, facção, né? Porque tem um campo lá que os fogos foram tipo no ano novo, muito. Mas quem tem que fazer isso é o governo mesmo que tem que resolver, certo? A segurança, a secretaria, entendeu? De segurança, tá entendendo?
Pra ver essa falta de segurança nessa situação? Sim, muito, porque principalmente lá na minha rua a viatura quase não passa. Se tiver de matar, mata, certo? Não tem, quase some. A senhora vê esse déficit de falta de viaturas, de rondas ostensivas por lá? Sim, porque se tivesse bastante, tinha pelo menos uma rodando direto lá. Eu sei que a cidade de Manaus é muito grande, né? Mas, entendeu? Meu nome é Frank Pereira Mello, porteiro. Ontem eu vi os foguetes, todo mundo viu, em vários bairros de Manaus, entendeu? Só que infelizmente nosso governante deixa muito a desejar, muito, e mudando, mas o mesmo, vamos se dizer assim, a mesma direção, é sobre a gente escolher quem a gente vota, entendeu? A gente votando em pessoas que a gente está vendo há muito tempo, vem fazendo a mesma coisa, e não adianta. Amazonês Maciel, eu sou de casa mesmo, dona de casa. Eu acho que a segurança, acho que a justiça tem que ser mais dura para esses crimes, né? Tá bom? E aqui no estado do Amazonas, você se sente seguro nas ruas? Eu só ando de dia, eu não ando à noite, entendeu? Por causa disso. Não se sente seguro à noite? Não, sozinha não. Rafael Santos, sou autônomo. Cara, eu acho uma falta de respeito, né, da segurança pública, porque não tem segurança na cidade, né? Aqui nós estamos aqui, mas estamos refém de qualquer arrastão, assalto, de tudo. Aqui não tem policiamento, pode ver que não tem nenhum policiamento. Aí ontem teve esse foguetório todo e não fizeram nada. 18 horas. É um verdadeiro tapa na cara da sociedade, né, Karine? Sem dúvida. Essas palavras dessas pessoas, olha, eu não ando à noite porque posso ser assaltada. Pois é, a população fica refém, não anda de noite, simplesmente não sai de casa de noite porque com medo da violência, não se sente segura. Agora é a completa inversão de valores, né? Sim. Enquanto os criminosos eles estão às soltas para cometer os crimes de forma muito livremente aqui no nosso estado do Amazonas, a população está encarcerada às vezes dentro de casa. Absurdo. É uma realidade cruel, né, gente? É uma situação crítica que nós estamos passando na segurança pública aqui no nosso estado do Amazonas com a completa falta de gestão desse governo. Nunca antes na história nós tivemos números tão negativos assim, seja em feminicídios, em crimes violentos e até com a ação de facções criminosas internacionais agindo livremente aqui em nosso estado. Segundo algumas informações de especialistas na área, a realidade aqui do estado do Amazonas, ela chegou num ponto que vai ser preciso um trabalho intenso pelos próximos 10 anos para poder tentar reverter esse quadro. E é muito dinheiro investido, hein, Karine? Falta, né? Exatamente. Isso sem falar do investimento, mas um investimento estratégico, com responsabilidade, com proposta, com projetos assertivos para conseguir reverter o quadro em que a gente se encontra aqui no estado do Amazonas. Nunca antes na história a gente teve a população refém das facções, como você falou, como a gente destacou aqui. Imagina você agora ter que pedir permissão para os criminosos para poder entrar numa rua, para poder entrar num bairro. Isso nunca aconteceu antes, gente. Agora convivemos aí com um foguetório de comemoração da criminalidade, que aconteceu livremente, na maior calma, mesmo com a polícia já sabendo que poderia acontecer. Já era previsto, Já né? era Todo ano previsto. acontece. Todo dia 10 de fevereiro acontece, como você falou. Até a população já sabe disso. Todo mundo já sabia e não conseguiu controlar, não conseguiu conter. Essa é uma falta de quê? De investimento na segurança pública, de investimento em estratégia e inteligência. E principalmente de temor da criminalidade, né, Karine? Que faz na certeza da impunidade. Tem a completa certeza, como você falou, a inversão de papéis. A população fica trancada dentro de casa e a criminalidade age, festeja com fogos na hora que quer, do jeito que quer. Vamos fazer uma ressalva, né, Kennedy? Isso é sempre importante, que vai aqui nosso respeito pelo trabalho da equipe que trabalha nas ruas da segurança pública da cidade, dos agentes da segurança, homens e mulheres honrados, que trabalham, sabe Deus em que condições, sabe Deus em que tipo de estrutura. Sabemos que não tem, por exemplo, o soldo, né, o repasse. A database atrasada, e conforme pagamento, foi denúncia hoje na Leandro. Pronto, os auxílios fardamentos. Fardamento atrasado. Ou seja, são pessoas que colocam a própria vida em risco para ir para as ruas, para trabalhar com a segurança pública, para nos dar um mínimo de segurança. Não tem o retorno que deveria ter por falta de gestão.
por falta de estratégia, por falta de investimento nas áreas corretas. Agora, essas pessoas que estão nas ruas hoje, trabalhando na segurança pública do estado do Amazonas, são heróis e vai aqui toda a nossa consideração. Agora, o fato é que a falta de gestão é que acarreta isso tudo. Essa situação absurda em que a gente encontra. Convivemos agora com foguetório, comemoração da criminalidade, como a gente mostrou aí, aconteceu livremente, todo mundo viu, todo mundo sabia por quê. Quem traz os detalhes a respeito desse fato é a repórter Odineia Araújo. Odineia, boa noite, Odineia. Como a gente falou aqui, né? Mesmo com a promessa de policiamento reforçado, o foguetório aconteceu, circulou nas redes sociais e espalhou medo. O que a Secretaria de Segurança Pública fez, Odineia? Boa noite. Bom, a Secretaria de Segurança fez o que sempre faz. Chegou depois do crime organizado fazer barulho em todo o estado, como podemos ouvir e ver no caso de quem acompanha o 18 horas em nossas redes sociais. Depois da farra dos fogos, atribuída à comemoração de aniversário da tomada de território pela facção criminosa Comando Vermelho, a Secretaria de Segurança Pública anunciou a prisão de alguns e operações em alguns pontos de Manaus, mas a pergunta que fica é: como o crime organiza celebração pública sem ser impedido? No mínimo, houve falha na inteligência da polícia. Para o especialista em segurança pública, Coronel Amadeu Soares, o foguetório de pelo menos 10 minutos escancara o enfraquecimento da segurança pública no governo Wilson Lima. Infelizmente, isso é um espetáculo que se repete sucessivamente, ano após ano, desde que se instalou em 2019 o atual governo do Amazonas. E aí a bandidagem se sentiu à vontade para praticar esse tipo de afronta contra a sociedade. Na verdade, a gente está diante aí de um cenário que foi produzido neste governo, tal qual a sua propaganda. Antes não tinha, agora tem. Para o deputado estadual comandante Dan, da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, o foguetório não foi apenas queima de fogos, foi demonstração de força, de desrespeito e provocação ao governo, resultado da incapacidade das instituições em promover segurança pública à população. Nós estamos vivenciando uma total letargia e um absurdo nesse sentido. Estamos falando de algo que deveria ser previsto, planejado, impedido que acontecesse ou de pronto se apresentar uma pronta resposta. A criminalidade, ela está dominando territórios na nossa capital e no estado do Amazonas. E como é que nós fazemos para que esse quadro se reverta? Nós precisamos fazer com que o estado ocupe os territórios, retome os territórios e permaneça lá ocupando os territórios com políticas públicas que possam promover segurança. Bom, o certo é que o novo foguetório escancara o que muita gente sente nas ruas: o colapso da segurança pública no governo Wilson Lima. Enquanto o crime organiza comemorações, a população segue refém do medo e esperando respostas mais firmes do Estado. Volto com vocês. Agora, só pra gente contextualizar, Karime, o que está acontecendo no estado do Amazonas, inclusive no momento em que esse foguetório estava acontecendo aqui em Manaus, no estado do Amazonas a situação era bem diferente, porque, olha só, Karime, houve um intenso tiroteio no meio do Rio Solimões, bem perto da comunidade Bela Vista, lá do município de Manacapuru. Os moradores locais, gente, ficaram em pânico e, de acordo com as informações da polícia, foi um confronto entre policiais militares e narcotraficantes. E acredite se quiser, ninguém foi preso. Eles conseguiram apreender o arsenal e tudo mais, mas foi como você estava falando, né, Kennedy? Se a situação aqui na capital é precária dessa forma, a gente
gente tem em todo o estado do Amazonas as delegacias que funcionam em horário comercial, fecham às 5 da tarde, não abrem fim de semana nem feriado. Gente, faz ideia de como é que é o interior do estado? Tem cidades de 15, 20 mil habitantes, apenas com 3 ou 4 policiais. Você estava contando um caso aqui, não é? Exatamente, Carimilão. Já recebi essas informações, gente, de apurações daqui do nosso jornalismo do 18 horas, de policiais do interior do estado que precisam até fazer acordos com comerciantes para poder tentar custear combustível e aí conseguir fazer patrulhamento fluvial. Como não tem uma embarcação, Karime, eles também precisam emprestar embarcação. Às vezes é uma embarcação das prefeituras, dos locais onde eles estão atuando, às vezes é de um comerciante, um morador. Me leva ali rapidinho só para eu pegar aquele cidadão ali em tal lugar. Assim que acontece, gente. Muitas vezes até a munição fria acontece, uma munição que pode falhar na hora de um confronto armado. Nesse caso, era uma força especial que estava em combate contra os narcotraficantes. Se fossem policiais comuns de SICOMs da área... Nossa, não tinha a menor condição de troca de fogo, porque né? Não chega a equiparar esse armamento, esse arsenal que o narcotráfico ele acaba portando. Às vezes são submetralhadores para derrubar helicópteros, para perfurar blindados, e essa não é a realidade dos policiais, infelizmente, do estado do Amazonas. Não mesmo. É claro que a gente sabe que fronteiras é o governo federal que deveria ajudar, mas a gente está falando de rios aqui perto, gente. Estamos falando de uma realidade cruel, porque sem investimento do governo na segurança pública, nós, infelizmente, vamos continuar noticiando crimes como esse. Foguetórios, ação de traficante nos rios do estado, roubo de combustível, crime como garimpo ilegal, tráfico de drogas, madeiras, armas, enfim. A gente virou aqui território sem lei, praticamente. Os números são alarmantes e não tem como conseguir resultados diferentes. Não existe mágica. Uma gestão que não investe nem nos agentes de segurança, gente, não consegue, não paga nem fardamento, tá com database atrasada. Não tem como ter um outro resultado. Agora quem sofre com tudo isso, Karime, é a população. E voltando para o cenário de população interior do estado do Amazonas, Karime, muitas das vezes o ribeirinho, ele pode até ser acusado de fazer parte de organizações criminosas, de estar ajudando o crime organizado, mas agora imagine, Karime, você morar em um flutuante às margens do rio Amazonas, às margens do rio Solimões, não existe um patrulhamento fluvial, não existe uma quantidade suficiente de policiais para poder garantir a segurança dessas comunidades, e muitas vezes esse povo ribeirinho, Karime, eles são recrutados pelo crime organizado, não é de forma assim amigável não, eles são ameaçados e muitas das vezes eles precisam atuar no crime para tentar sobreviver. Gente, é a regra básica, onde o Estado não se faz presente, a criminalidade se faz. É a regra dos morros do Rio de Janeiro. Quem manda é o tráfico. Quem dá serviço de internet, gás, luz e tudo é o tráfico de drogas. Então é o que acontece também nos rios do estado do Amazonas, no interior do estado, onde o estado, o governo do estado do Amazonas não se faz presente, o tráfico, a criminalidade é quem dá as regras. Infelizmente esses ribeirinhos, as pessoas que moram nesses povoados são reféns e estão lá submissos, né? Ameaçados, são submissos, eles não têm outra alternativa. Ou eles trabalham conforme manda aí o crime organizado, ou eles morrem. É simples assim. Não tem outra alternativa. Ou faz isso ou morre e ponto. É essa a realidade do estado do Amazonas, por mais que o governo coloque publicidade, propagandas maravilhosas, com números, né, subnotificados, porque delegacias que fecham 5 da tarde, trabalham horário comercial, não abrem fim de semana nem feriado, que número essa segurança pública, essa secretaria tem? Não é um número oficial, é um número fantasioso. Agora, Karime, sobre esses dados, só para eu complementar aqui a informação do que rolou hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, sobre exatamente esses números, Karime, que são maquiados. Isso não é a gente que está falando, são apurações que são repassadas através da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas pelos nossos representantes deputados estaduais. Hoje esse foi o tema, inclusive, da fala do deputado delegado Péricles, que ele falou a respeito exatamente desse ponto, sobre os números que são anunciados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Houve uma certa
diminuição no número de homicídios, só que o deputado delegado Pérez atribui isso daí devido a justamente esse domínio do crime organizado aqui no nosso estado, que está fazendo foguetório para comemorar, e com isso não existe mais aqueles confrontos entre facções, ou seja, não é que de fato nós estejamos vivendo um momento positivo, mas sim negativo e que tem crescido nessa escuridão dos nossos becos e vielas, Karine. Sem dúvida alguma, é sempre importante lembrar, gente, que os números são fatos. Então aqui, o Amazonas é o estado com o maior número de assassinatos de mulheres, é o segundo estado com o maior número de assassinatos de mulheres do país, isso segundo o Atlas da Violência de 2025. A gente só perde para Roraima. A crise é grave, só vai ter solução quando uma nova gestão chegar. Nós ouvimos as pessoas nas ruas e foi o que um deles falou. A gente precisa acenar isso com nova eleição. A gente precisa, esse ano é um ano eleitoral, é muito importante fazer esse alerta para os nossos eleitores. A gente só vai conseguir mudar essa realidade com o voto. Exatamente, o voto responsável. Gente, estamos presenciando nesse momento a falência da segurança pública no estado do Amazonas, o estado rico que tem dinheiro, mas infelizmente a gestão não sabe gastar com inteligência. Ou seja, se não tem proposta, se não tem projeto, se não sabe usar o dinheiro público, que é o nosso dinheiro, o dinheiro que a gente paga impostos, com inteligência, com estratégia, o Amazonas vai continuar refém da criminalidade. Você está ouvindo 18 horas. E como a gente estava falando sobre consequências, Karime, da falta de gestão na segurança pública, escuta mais essa situação. Hoje pela manhã, a polícia desarmou uma bomba que estava com um passageiro de ônibus no centro de Manaus. Parece loucura, né? Parece coisa de cena, filme. isso que eu ia falar, parece cena de filme, gente. Isso nasce no centro da cidade de Manaus e de manhã. Tá? Segundo a polícia, era bomba real e a bomba tinha uma boa capacidade de destruição. O repórter André Meirelles acompanhou o caso e explica mais detalhes pra gente. André, boa noite. A boa notícia aqui é que ninguém ficou ferido, não é isso? Boa noite, André. Através de uma denúncia anônima, né? Que os passageiros estavam ali no ônibus e perceberam que o homem estaria com uma faca. Ligaram para a polícia conseguiu fazer a abordagem desse ônibus do transporte público e entrou no local. Tudo isso aconteceu, esse caso aconteceu na manhã dessa quarta-feira, ali na Avenida Epaminondas, próximo a uma agência da Caixa Econômica Federal, no coração aqui da capital amazonense. Um homem, ele foi detido aí dentro desse coletivo. E aí os policiais fizeram essa abordagem, encontraram uma mochila com esse artefato explosivo e lá também estaria essa faca, né? Então a área ela foi isolada e o grupamento Marte, especializado aí em bombas, confirmou que se tratava de um explosivo com potencial de destruição. O homem ele foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia porque foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Militar, ele é uma pessoa em situação de rua e apresentava ali sinais de embriaguez. Em depoimento, ele disse que foi esfaqueado na noite anterior e que teria recebido a bomba de um desconhecido lá no Terminal 2 para poder para se defender. Então, mas só que essa versão vai ser investigada. Então, a gente lembra aqui que esse é o segundo caso com explosivos em menos de 24 horas, porque ontem um homem suspeito de 2 homicídios foi preso com outro artefato explosivo. E no domingo, 2 jovens foram presos por explodir também uma caixa lotérica aqui na zona norte da capital amazonense. A polícia também investiga se há uma conexão, se isso tem a ver aí com esses outros casos e a gente continua acompanhando. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. E agora mudando de assunto, né, Karime? Sair de explosão, Vamos tiro, lá. porrada e bomba pra gente falar agora sobre grana. Olha só, gente, compra do material escolar. É preciso ter muita atenção na qualidade, né? Isso porque o Inmetro registrou mais de 4.000 irregularidades em lojas de material escolar aqui em Manaus. Pois é, gente. Sabia que Manaus está entre as 5 cidades com maior número de ocorrências desse tipo no país? De acordo com um balanço divulgado hoje, a capital fica atrás apenas de Macapá, no Amapá, e registrou mais de 7.000
irregularidades. Quem explica pra gente mais a respeito do assunto é Vanessa Lima, que conversa ao vivo com a gente. Boa noite, Vanessa. Então, quais foram as irregularidades com maior destaque? Conta pra gente. Muito boa noite a você, Karime, ao Kennedy e a todos os nossos ouvintes. Então, o Inmetro, em uma grande operação chamada Aulas Seguras, fiscalizou milhares de produtos escolares em todo o Brasil e a região norte foi a que teve o maior número de irregularidades no país, com 11.475 casos registrados. Aqui em Manaus, das 4.116 irregularidades, a principal foi a falta do selo do Inmetro, aquele selo que mostra que o produto foi testado e está aprovado segundo as normas de segurança. Também tiveram casos de uso indevido da certificação, ou seja, o selo até estava ali, mas não era verdadeiro ou estava sendo usado de forma indevida. Além disso, em várias embalagens simplesmente faltavam informações obrigatórias, aquelas que deveriam estar ali para a gente saber exatamente o que está comprando e se o produto é seguro. E sabe quem foram os vilões dessa história? Itens que parecem inocentes, mas que estavam cheios de problemas. Canetas esferográficas, canetas hidrográficas, marcadores de texto, borrachas e apontadores foram os que mais deram problema na fiscalização. O pesquisador e chefe da área de regulamentação do Inmetro, Hércules Souza, reforçou que os pais devem ficar muito atentos na hora de comprar o material escolar. Vamos ouvi-lo. Os pais devem estar muito atentos na hora de comprar esses materiais para os seus filhos, para as crianças. A primeira recomendação tem que exibir o selo do Inmetro. Ele, portanto, é evidência de que aquele produto passou por uma série de testes, de ensaios, para atender os requisitos estabelecidos. A segunda coisa é o uso indevido desse selo. Também não deve ser comprado esse produto. E se você suspeitar de que aquele selo tem algum problema, que aquele produto não está adequado, entre em contato com os canais institucionais do Inmetro. A gente se utiliza dessa informação para realizar ações de fiscalização que inibam a disponibilização desses produtos. E aí o canal é o 0800 285 1818. Por ele você pode ajudar o Inmetro a tornar essas ações ainda mais efetivas. 18 horas. E olha só, essa operação ela é preventiva, né? Porque esses problemas, eles podem até parecer pequenos, mas eles fazem toda a diferença na segurança das crianças. E se você, como consumidor, encontrar algo suspeito por aí, o Inmetro recomenda que a gente registre uma denúncia, seja pelo número da ouvidoria ou pelo site do Inmetro. Karime, Kennedy e ouvintes. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. André Meirelles volta a conversar ao vivo com a gente. André, você tem informações e atualizações sobre a nova carteira de identidade? Conta pra gente. Tem sim, boa noite mais uma vez. É um acordo entre o Tribunal de Justiça, a Corregedoria, a Secretaria de Segurança e também a Associação dos Cartórios autorizados aí pelas unidades para emitirem a nova carteira de identidade nacional. É uma medida que cria novos pontos de atendimento e começa a funcionar ainda nesse primeiro semestre, né? Com unidades piloto e ampliação gradual em todo o estado, né? Os tabelionatos de notas e cartórios de registro civil vão poder fazer a emissão mediante o pagamento de uma taxa. Nos cartórios, o valor vai ser de R$ 307, isso na versão de policarbonato, e R$ 165 naquele modelo de papel moeda. Só que a emissão é gratuita e continua sendo feita aí pelos órgãos do governo do estado. Essa nova identidade, ela é a que substitui o RG e usa aí o CPF como número único, isso em todo o Brasil. Esse documento, essa nova carteira de identidade nacional tem um QR Code, uma versão digital e também integra dados biométricos com um padrão nacional, né? Então, quem não conseguir tirar aí pela Secretaria de Segurança, pode optar em procurar um desses cartórios, que a data está para ser definida ainda e a gente continua acompanhando. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje vamos conversar com o deputado estadual Wilker Barreto. Deputado, boa noite, seja bem-vindo, obrigada. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez aqui de estar conversando aí com Manaus dos nossos problemas, né? Infelizmente são muitos. Isso que eu ia falar, são muitos, né? Vamos lá. O ano letivo começou.
ficar com um prato vazio na merenda escolar dos nossos alunos. Tem muita escola de responsabilidade do governo do estado do Amazonas que não tem mais horário integral, ou se tem, estão mandando as crianças embora no meio turno para não dar a merenda escolar. Segundo a denúncia que a gente recebeu e noticiamos aqui no 18 horas, a denúncia do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, isso seria porque a gestão do Wilson Lima deu calote na empresa fornecedora de merenda escolar. Deputado, é mais um calote do governo, deputado? Olha, esse é o novo normal, e não é de agora que eu venho alertando que o ano do governo termina no meio. Eu nunca vi isso. Quando chega em agosto de cada ano, nos últimos 3 anos, porque foi isso que aconteceu, começa o não pagamento de fornecedor. E o início não foi catastrófico, o final foi catastrófico do ano. Nós terminamos no último lugar do Enem. Nós estamos no fundo do poço da educação. E o que isso representa? Fundo do poço da educação. Sonhos que estão sendo ceifados. Nossos alunos não estão sendo preparados adequadamente para enfrentar os desafios de adentrar numa faculdade, que hoje a grande maioria das vagas são ocupadas por alunos que poderiam pagar as faculdades, e aqueles que não podem pagar estão tendo que correr atrás dos seus sonhos nas faculdades particulares, pegando bolsas de estudo, começando a sua vida acadêmica devendo praticamente o fio dos cabelos. Já devendo fiéis. Mas o mais grave, que atrasos de fornecedor não refletem os valores que foram gastos em 2025. Aqui são números que eu vou deixar aqui à disposição de vocês, certo, apresentados pela própria Cefaz na última reunião na Assembleia do quadrimestre. Se gastou 6,54 bilhões de reais com educação no passado. Em 2025, o governo do estado do Amazonas gastou mais de 6 bilhões e meio na educação. Isso. E começa o ano letivo sem merenda escolar. Com fornecedores devendo 6 meses, pelo amor de Deus. Meu Deus. 6 meses também. Contratos vigentes, contratos em andamento. Ora, se é merenda escolar, transporte escolar, professor, ou seja, para você colocar uma escola para funcionar, você tem um checklist. Como é que eles fizeram o lançamento, a abertura do ano letivo com a presença do governador, gente? Isso é brincadeira. E sem falar dos prédios, né? Porra, a infraestrutura está a 22ª pior do país. A gente está falando sobre educação, deputado, mas é um ecossistema que a gente está falando, que todo esse ecossistema que gira em torno da educação, ele está completamente comprometido. A gente já falou sobre escolas sendo fechadas devido às condições precárias. Agora a gente está falando sobre essa falta de merenda e lembrando que isso é um direito constitucional, né, doutor? É um direito constitucional agora. Como é que a educação aguenta? E eu denunciei isso na tribuna da Assembleia logo quando fizeram o certame de dispensa. Vocês acreditam que eles fizeram agora, recentemente, uma dispensa de licitação para contratar uma empresa de consultoria por 53 milhões de reais para projetar a escola do futuro? Nossa. 53 milhões de reais, imagina isso de ar-condicionado. Quantos ar-condicionados poderiam ser comprados para melhorar a qualidade do ensino? Porque, convenhamos, estudar na nossa região no ar-condicionado não é um luxo, é uma necessidade, por causa do calor quando chega o nosso verão. O que me entristece é que estou vendo o Amazonas bater recordes de dinheiro, de receita, e isso não está refletindo na ponta. E não é de agora que a gente vem alertando. Exato, não é de agora que a gente tem essa conversa, deputado, exatamente com o senhor. Desde o início da gestão, nós não vimos nenhuma proposta de governo, nem para educação, nem para saúde, nem para segurança pública. Mas o nosso recorte agora, nesse momento, é a educação. É visível que, vamos fechar 8 anos de mandato. Esses alunos, durante esses 8 anos, vão ter uma defasagem, estão tendo uma defasagem absurda. Isso compromete o progresso do Estado também. Estamos falando de educação, que é a base de um povo. E dos nossos futuros profissionais. Exato, também, né? É o progresso do Estado. Como é que nós estamos? E aqui me pega um parênteses também aqui. A Prefeitura de Manaus também tem essa parcela de culpa. A meninada está chegando no ensino, saindo do fundamental sem saber ler e escrever. Então faz de conta a educação. Só que a vida cobra. A vida cobra isso.
O mercado de trabalho vai cobrar isso. E é dessa forma que nós estamos formando a nossa geração. E o que mais me assombra são os valores que são gastos anualmente. Nós nunca estivemos numa posição, Karime, tão vexatória a nível dos indicadores de educação como estamos agora. E não esqueçamos da desvalorização dos professores, até os planos de saúde estão devendo agora 6 meses de pagamento. Se tudo está em atraso, para onde está indo o dinheiro? É esse meu questionamento que eu falei que a Assembleia não pode concordar. Eu apresentei hoje a convocação da secretária. A secretária de Estado da Educação precisa ser convocada na Assembleia. Senhores, senhoras, nós começamos o ano da educação sem merenda. Tem muitas famílias que dependem dessa merenda. Não é merenda, é muitas escolas de tempo integral. É o almoço, é o lanche, claro. Às vezes é apenas a única refeição que eles recebem no dia, né? Exatamente. Isso aqui é caso... Esse valor é absurdo. É caso de... Aqui, ó. Em relação a 2024, 24 foi 5 bilhões e 900 milhões. Em relação a 2025, aumentou 600 milhões de reais. 600 milhões de reais a mais para ficar no último lugar? Com 6 meses de contrato em atraso de merendeiras, não esqueçamos também os terceirizados. A gente sabe que também tem o pessoal da segurança, tem o pessoal da limpeza. Terceirizados. Então, se a cadeia está em atraso, para onde está indo? Isso era uma obrigação da Assembleia, tá? Era isso que eu ia perguntar. E a Assembleia nessa situação toda? Eu apresentei hoje o requerimento, tanto à Comissão de Educação, quanto ao plenário, e eu vou cobrar a convocação. Eu espero que a secretária tenha a consideração, não com o deputado Wilker Barreto, mas com o povo do Amazonas, de se explicar. Agora, se a Assembleia, no momento que toda a rede para de ter merenda, não chamar a secretária, o que precisa fazer então? O que precisa acontecer, melhor dizendo, na educação? A Secretaria de Educação, em algum momento dessa gestão aí, vamos fechar já 8 anos, já deu algum tipo de satisfação, digamos assim, de explicação a respeito dessas várias denúncias que nós apontamos durante esses últimos anos? Karime, eu só vejo o secretário de Estado na Assembleia quando é homenagem. Eu nunca vi um secretário lá mostrar um plano de ação. Nem segurança pública, nem saúde, nem educação. Nenhum secretário foi, olha, eu quero aqui mostrar aos deputados o nosso planejamento estratégico para os próximos 12 meses. Eu estou cobrando qual o planejamento estratégico do governo para tirar a educação do fundo do poço. Porque sem planejamento e sem gestão, está aqui o resultado. Bilhões do contribuinte literalmente jogados no ralo. Eu estou falando de Manaus, fora as escolas do interior. A realidade no interior é muito pior, né? Muito mais precária. Quem sustenta, pode ir, qualquer escola estadual do município, de qualquer interior, quem está dando o serviço de limpeza e vigia, tudo são as prefeituras. Todos são as prefeituras. Sem exceção. Agora, deputado, quando a gente fala sobre esses temas que eles são tão sensíveis para a nossa sociedade, que impactam a nossa vida, eu queria que o senhor falasse para a gente qual que é a sua percepção a respeito dos demais colegas parlamentares a respeito sobre esses temas, porque não é algo novo, a gente ouve o senhor falar, alguns outros deputados falar pontualmente, mas existe essa necessidade, eles conseguem entender de que realmente isso é um problema e que de fato é necessário mais fiscalização? Olha, eu digo o seguinte, eu já fui governo municipal. Quando você é governo, você tem a obrigação de mediar. Isso não impede que você, secretário, o que está vendo? A oposição está vindo aqui trazer denúncias graves, quais são as providências? Até para dar uma satisfação aqui para a sociedade. É o mínimo que você tem que fazer. Parece que a ordem é não responde nada para ver se esquecem. Mas, gente... Ora, se a Assembleia não botar para aprovar o meu requerimento, é um consentimento tácito de que concorda. Ou alguém se habilita e pega a secretária pelo braço, ou alguém do governo e leva na Assembleia. Porque nem nota oficial a SEDUC dá, gente.
Gente, mas é um mínimo, porque é uma satisfação. Vocês trabalham, né, para o povo, para a sociedade, foram eleitos para isso. Receberam cargos de chefia para isso. Então, a população merece, tem que ter uma satisfação. É o povo que paga com impostos. Outra denúncia séria, o deputado, é que o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, eles já foram, inclusive, na Justiça denunciar que a Secretaria de Educação quer obrigar os professores a trabalhar até as 10h30 da noite sem pagar adicional, sem pagar mais nada por isso. Eu acredito, porque não tem gestão. E para onde está indo o Fundeb? Para onde está indo o dinheiro do Fundeb? A gente teve que devolver. 70%. A gente viu isso, o próprio TCE falando, né? Falando que devido à falta de planejamento básico da formação das nossas crianças, nós devolvemos mais de 3 bilhões. Eu recebi uma enxurrada de denúncias de estudantes da rede estadual. E quando começou a chegar para mim, eu achava que era uma coisa pontual. Mas não. Foi um apagão geral. Eu falei, não acredito, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Nesses meus 18 anos de vida pública, um ano iniciar sem merenda em nenhuma escola. Me socorram, vocês que me escutam, se isso já aconteceu alguma vez. Então, é grave a situação hoje da educação no Amazonas, certo? Em todos os seus segmentos, na infraestrutura, na valorização de professores, na qualidade de merenda, na qualidade de transporte. E não é orçamento, tá, gente? Então, hoje eu formalizei junto à Assembleia a necessidade de convocação. Até amanhã eu faço ao Tribunal de Contas para que faça uma inspeção especial nos contratos da SEDUC. Tem que ter. Tá alguma coisa errada. Porque merenda escolar é essencial. Se não estão pagando, para onde está indo o recurso? E o Ministério Público, na Promotoria da Educação, para as medidas legais, porque o que me cabe, deputado, o que te cabe? Tornar isso público, não se calar. Agora, para mim chamar uma secretária de Estado na Assembleia, tem que votar. Eu preciso de voto para poder chamar. Mas o Tribunal de Contas e o Ministério Público têm instrumentos legais, certo? Que o deputado estadual não tem. Mas eu preciso, pelo menos, ter a coragem de me posicionar, gente. Porque eu sei o quanto fará falta para essa geração que já está há 8 anos aí. Isso que eu ia falar, 8 que anos. Percorreu 8 anos. Talvez já até formou durante esse período. Cara, com que qualidade, gente? Se tem uma coisa que permite que uma pessoa humilde possa ter um salto na sua vida, da sua família, é a educação. Um patrimônio que ninguém tira. Olha, eu vi agora recentemente um jovem humilde estudando com um celularzinho, foi o primeiro lugar, foi matéria nacional. Quem é que não vibra? Quem é que não se sensibiliza quando uma pessoa humilde, com esforço, consegue passar em primeiro lugar em medicina? Não, a faculdade pública, né? Pô, isso claro. É um orgulho para todo pai. Pô, quantos sonhos estão sendo ceifados, gente? O futuro do Estado, porque a gente está falando, a educação é a base do povo. Que geração é essa? Nós é a maioria das pessoas. Setores do nosso Amazonas que precisam de mão de obras qualificadas. E nós estamos tirando esse sonho, tirando a qualidade de vida e o futuro. E investir em educação, em infraestrutura, saúde, é investir na qualidade de vida do nosso Estado. E o que mais me entristece é que eu estou vendo gastos desnecessários, duvidosos, certo? Com o dinheiro da educação. Isso porque a pauta nem é saúde. Sim. Se a pauta fosse saúde, a gente teria que ter mais tempo para discutir aqui. A gente já marca uma outra entrevista para falar também de saúde, que diariamente a gente recebe também, deputado, muitas denúncias e denúncias graves. Que são, é impressionante. A gente vê esses 8 anos, não tem como falar, estamos falando de último ano de gestão. O estado do Amazonas decaiu, despencou nos índices e nas áreas mais básicas da população, que é saúde, educação e segurança. E vou dar aqui o número. O que o Wilson inaugurou de 7 foi iniciado pelo Amazonino Mendes. As obras... O Amazonino só teve um mandato tampão. Certo. Um tampão de final de 17, 18.
Os sets que o Wilson entregou no seu mandato foram frutos de obras iniciadas em 2018 pelo Amazoniano. Ou seja, não entregou nada para o Estado. Me diga aí, pode pegar a história. Me diz aí a escola que ele construiu, o hospital que ele entregou. Agora, deputado, falando para a gente finalizar aqui em relação às eleições desse ano, só acredita que esse tema, ele de fato, ele vai ser discutido? Porque a gente está falando de ano de eleição, tem até abril aí para poder resolver algumas coisas, se sai, se não sai. Olha, eu digo o seguinte, eu acho que o Wilson sai para ser candidato. Eu só espero que o povo do Amazonas não tenha amnésia. Porque se tiver amnésia é porque eu acho que eu não sei o que aconteceu com o povo do Amazonas, que deu um apagão em 22. Deu um apagão. E sabe o que custou esse apagão? Tá aqui, ó. Assuntos como esse que eu estou dando entrevista aqui com vocês. Os piores índices da educação no saúde estado, e segurança. História também. Educação, saúde e segurança. Os nossos 3 pilares da sociedade, né? Nós estamos no pódio da vergonha da educação, entre as 3 cidades mais violentas do país, e nós estamos no fundo do poço da saúde. Eu queria estar aqui com essa pauta? Não. Eu queria estar falando de desenvolvimento numa cidade que funcionou, certo? Mas, infelizmente, os números estão aí. Se o povo não tiver, que eu espero que essa tecnologia que hoje chega na mão das pessoas seja para reflexão. Porque se der um apagão, como deu em 22, na população, que não soube separar a diferença do joio do trigo, porque o que aconteceu em 22 é porque, não, e olha que eu sou de direita, mas se o fulano de esquerda, ele tá com Lula, ele pode ser um PhD, mas eu vou votar ali no Fernandinho Beiramar porque ele tá na direita. É a cegueira, né, política? Aí, vamos separar o joio do trigo. Por favor, vamos separar o que é melhor pro nosso país. Independente de ideologia. Lógico, porque isso tá matando nosso povo, tá aí o preço. Nós chegamos em 2022 com um governador que candidatou-se como réu. E permanece. Caramba, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele é acusado de ser chefe de uma organização criminosa que atuou na saúde pública do estado do Amazonas durante a pandemia. Estamos falando do governador Wilson Lima. Ele é acusado de ser chefe de uma organização criminosa que atuou durante a pandemia no estado do Amazonas, e estou falando do caso da compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos e equipamentos que não serviam para Covid. Era pipape. Não tinha. Um escândalo que até hoje está aí. Certo? Inclusive a CPI da Saúde, que pediu indiciamento de 50 pessoas, até hoje não andou. Nós já encaminhamos para o Ministério Público e está lá há quanto tempo já? É porque teve aqui antes do Senado Federal, né? A CPI da Saúde daqui teve bem antes. Eu espero que nesse dia 11 de fevereiro, que é dia de Nossa Senhora de Lourdes, que a consciência possa pairar e que situações como essa aqui nós precisamos enfrentar. É inadmissível o que está acontecendo hoje com o nosso estado. Um estado que no ano passado bateu 40 bilhões de receita, a sua maior receita da história. Tá certo, muitíssimo obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Imagina, a gente que agradece sempre a sua presença, falando a respeito dos assuntos importantes para a nossa sociedade. E, por favor, vamos pedir mais uma vez para o eleitor pensar na hora de votar. É tão importante esse apelo. E outra coisa, eu queria até aproveitar. Muitas dessas denúncias que chegam para mim, chegam para as redes sociais. O meu é o Wilker Barreto, AM, no Instagram. Uma coisa é certa. Manda foto, manda vídeo, manda áudio, porque nós não conseguimos estar em todos os lugares, mas aqueles que têm coragem de fiscalizar, porque um vídeo, olha aqui, deputado, hoje, escola tal, nós estamos sem merenda. Isso é uma prova. Isso é uma prova cabal. Repete o seu Insta. É o Wilker Barreto AM, certo? É o Instagram e Facebook.
Pronto, gente, vamos seguir lá e aproveita também, podem fazer denúncias no nosso 18 horas, no @18 horas news, tá? Entra nas redes sociais, daqui a pouquinho vamos estar com um recorte dessa entrevista, vai estar o @ do deputado Wilker Barreto, nosso, comenta, tem denúncia, façam lá e comentem a nossa postagem no 18 horas news. Tanto é que eu usei hoje, na tribuna da Assembleia, o material, um material jornalístico comprovando, certo, o colapso da educação no Amazonas. Muitíssimo obrigada. Obrigado, bom trabalho a todos. Muito obrigada, Obrigado, boa deputado. noite. Conversamos com o deputado estadual Wilker Barreto. Você está ouvindo 18 horas. Bom, em Manaus recebeu, gente, 25 novos ônibus e Vale Transporte fica mais barato. Olha aí, notícia boa, tá? Vai ficar R$5, tá? Vai beneficiar cerca de 150 mil passageiros. E o nosso repórter Kennedson Paes esteve lá nessa entrega, conversou com o prefeito e traz os detalhes pra gente. Conta pra gente, Kennedson. Então, Karime Leão, olha só que informação importante, né? A gente está falando agora sobre política, sobre o quão faz falta as ações públicas para poder otimizar, melhorar a vida da nossa população. Isso aconteceu hoje, gente, lá na área da Zona Norte de Manaus, onde foi anunciado esse acréscimo de mais 25 ônibus que vão circular nas áreas da Zona Centro-Oeste da capital e também Zona Oeste da capital. Vai atingir ali o bairro Redenção e demais bairros daquela área e também no Campos Sales, palavras do próprio prefeito de Manaus, Davi Almeida. A gente vai ouvir agora as palavras do prefeito a respeito sobre esses novos ônibus que vão atuar no transporte público aqui em Manaus. Vamos ouvi-lo. Estamos entregando mais 25 ônibus novos com ar-condicionado para o sistema de transporte coletivo de Manaus. Com isso, já são 509 ônibus novos no sistema de transporte coletivo. 100% da frota do transporte coletivo da cidade de Manaus estão com câmeras de segurança. No ano passado, tivemos a redução de 42% de assaltos no transporte coletivo da cidade de Manaus. É a prefeitura investindo em tecnologia para garantir a sua segurança, a segurança de quem usa o transporte coletivo em Manaus. Agora, além do acréscimo desses novos ônibus, são 25, mas no total, desde o ano de 2001, foram acrescentados ao nosso sistema de transporte públicos mais de 500 ônibus, e tudo isso com esse sistema moderno, segundo as informações da Prefeitura de Manaus. Em relação ao Vale Transporte, que antes ele tinha um valor de R$6, agora ele vai ter um desconto de R$1 e passa a se tornar no valor de R$5. Segundo as informações da Prefeitura de Manaus, essa é uma medida para poder otimizar esse funcionamento do transporte público, dar um desconto a mais no bolso do trabalhador, no bolso das empresas, né? Dar esse alívio maior e também estimular, Karime, o consumo desse tipo de transporte, porque caiu bastante o número de usuários do transporte público. Hoje nós temos um número de mais de 400 mil usuários que circulam diariamente aqui em nossa capital, e desse total, mais de 150 mil utilizam o Vale Transporte. Ou seja, esse número de pessoas vão ser beneficiadas com essa vantagem, que agora vai ter desconto no bolso para usar o transporte público. Karime. Maravilha, Kennedson Paes com as informações pra gente. Agora em Manaus, 6h52. Vamos saber com o repórter André Meirelles, será que ele tá atento aí? Vamos saber como é que está a volta para casa. André, boa noite. Trânsito. Boa noite, Karime, Kennedson, ouvintes, mais uma vez. Olha, ponto importante aqui onde está o maior congestionamento de trânsito é na Avenida Constantino Neri com a Rua Maromba, isso no sentido centro-bairro dessa volta para casa, né? Esse cenário também se repete na Avenida Djalma Batista, isso é mais à frente ali nas proximidades do Shopping Plaza, onde também tem ali uma leve retenção ali no local. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo com a gente aqui no 18 horas. Durante a quarta-feira tivemos muito calor, períodos de sol entre nuvens e chuvas rápidas e pontuais em alguns lugares da cidade. A noite chega com um clima mais leve, o céu fica parcialmente nublado e ainda temos chance de 31% de pancadas rápidas de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 12
de fevereiro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta, logo pela manhã, já traz um céu carregado, indicando pancadas rápidas e intensas de chuva que podem se estender no período da tarde. A previsão para a noite aponta céu ainda mais nublado e chance de 55% de pancadas de chuvas mais frequentes. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 72 a 95%. Mix. Estamos na semana de carnaval, gente. É tempo de muita alegria, né, Karime? Festa. Mas também exige atenção nessa época, porque os golpes, eles aumentam nessa época do ano. Sem dúvida alguma, muita festividade, muita gente festejando e de repente você esquece ali de alguns detalhes, de alguns a gente fica menos atento, né? E o consumidor precisa sim ficar de olho para não transformar a festa em dor de cabeça. Quem traz os alertas é a repórter Odineia Araújo. A Central Integrada de Fiscalização do Procon Amazonas reforçou a orientação aos foliões em Manaus nesse carnaval. A operação está passando por bares e blocos carnavalescos. Segundo o Procon, até agora não foram encontradas irregularidades na venda de bebidas e alimentos, mas o alerta continua. No carnaval, os golpes se multiplicam e esse alerta é do diretor-presidente do Procon Amazonas, Jamil Frache. O Procon Amazonas inaugura, nesse período de carnaval, a campanha Caia na folia, mas não caia numa fia. Isso é um respeito ao direito dos consumidores e eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeira dica é olhar a validade de bebidas quando você for pedir ou comprar num bloco de carnaval, em algum baile, etc. Também fique atento quando for comprar ingressos para festas, o que esse ingresso lhe dá direito, para que você não tenha surpresas no momento de usufruir. Esteja atento, em caso de viagens, aos seus direitos como consumidor de passagens aéreas, transportes aquaviário e também rodoviário na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Então fique atento quanto a essas questões, pois você tem direitos. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o Procon Amazonas, que ele está aqui à disposição para realizar as fiscalizações com equipe disponível na CIF, que percorrerá toda a cidade e os blocos de carnaval. A recomendação é simples. Sempre confira o valor antes de pagar no cartão, evite maquininhas com visor quebrado e nunca perca seu cartão de vista. Parece básico, mas muita gente só percebe o prejuízo depois que o carnaval passa. Nas festas open bar, os organizadores são obrigados a informar quais marcas de bebidas serão oferecidas, se haverá alimentação e os horários de início e término. Segundo Jamil Frache, diretor-presidente do Procon Amazonas, informação clara não é favor, é direito do consumidor. O Procon também chama atenção para o aumento de furtos de celulares em meio às aglomerações. Ou seja, dá para cair na folia, mas não dá para vacilar. Se houver problema, o consumidor pode denunciar pelo 0800 092 1512. Carnaval é festa, mas respeito ao consumidor tem que ser regra o ano inteiro. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Cursos profissionalizantes estão sendo a porta de entrada para um novo recomeço para mulheres do Amazonas. O projeto ele atende desde vítimas de violência até mulheres que saíram do sistema prisional. E quem tem mais detalhes sobre essa situação é o repórter Rodrigo Soares. Boa noite, Rodrigo. Na prática, os cursos profissionalizantes têm representado autonomia financeira e um novo começo para mulheres em situação de vulnerabilidade social no Amazonas. Em 2025, o número de mulheres capacitadas cresceu 33,9%, saltando de 280 para 375 participantes. São formações que vão além do aprendizado técnico. Os cursos ajudam na geração de renda, fortalecem a autoestima e incentivam o empreendedorismo feminino. As áreas atendidas são diversas: maquiagem, padaria artesanal, cosméticos artesanais, tranças e penteados, cutilagem, inclusão digital, entre outras opções. Também tem ações de escolarização com certificação nos ensinos fundamental e médio para mulheres que não haviam concluído os estudos. Segundo a titular da Coordenação de Promoção da Igualdade no Mundo do Trabalho e Autonomia Econômica,
Thaís Mendes, a iniciativa representa um passo fundamental para garantir dignidade, inclusão e autonomia às mulheres. A gente trabalha justamente capacitando e qualificando mulheres para o mercado de trabalho, seja para inseri-la ou seja para visar o empreendedorismo. Para quem passou pelos cursos, a qualificação significou a chance de recomeçar e construir o próprio caminho. A aluna Maris Brito conta que a experiência no curso foi decisiva para abrir o próprio negócio com a venda de cosméticos naturais. Sou empreendedora de cosméticos naturais e veganos. Fiz uma participação no curso através da UEA, também apoio a UEA, onde mudou minha vida. Ao criar os meus cosméticos, eu me recontemplei com a minha essência, com a minha criatividade e com a minha ancestralidade. Os cursos integram uma rede de apoio voltada a mulheres em situação de vulnerabilidade social, inclusive vítimas de violência e egressas do sistema prisional. A sede funciona no bairro Adrianópolis, em Manaus. As interessadas podem obter mais informações no site sejusc.am.gov.br/mulheres. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Receber elogios às recomendações da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, a atuação de magistrados eleitorais. As normas reforçam a necessidade de transparência, ética e imparcialidade na atuação de juízas e juízes da Justiça Eleitoral. Orientam para a publicidade das audiências e divulgação prévia das agendas, para o afastamento de eventos que possam gerar conflito de interesses, a abstenção de posicionamentos políticos dos magistrados, inclusive nas redes sociais, evitar receber presentes ou favores e se declarar impedidos em processos em que tenham vínculos com partes ou advogados, para abstenção de atividades não judiciais que comprometam as funções institucionais. E também para que os magistrados devem garantir ao eleitorado o direito à informação segura e baseada em fatos. Todas essas instruções contribuem para o processo democrático, o equilíbrio e a transparência que o momento exige e ajudam no fortalecimento da ética, da transparência e da confiança da sociedade na justiça eleitoral. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã, a partir das 6 da tarde aqui no 18 horas. Um beijo, boa noite. Boa noite, Kenneth Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news, que agora tá com mais de 71 mil seguidores. Tamo junto, obrigado. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.